Então, um dos inscritos no canal fez uma pergunta num comentário em um dos vídeos. Eu queria saber se a ética de Sócrates e Platão pode ser considerada como uma precursora da ética kantiana. Então, uma das ideias mais recorrentes nos diálogos de Platão é de que o homem deve buscar conhecer o bem para agir bem. No Hipias Menor, por exemplo, em uma espécie de demonstração por absurdo, o Platão sugere que o verdadeiro conhecimento do bem faz com que a gente haja bem e que a raiz do mal é a ignorância. Parece então que a base da moral para o Platão é a razão. 2100 anos depois, Immanuel Kant ensinava que a verdadeira moral e os atos verdadeiramente bons estão baseados somente na razão, livre ou pura de qualquer conteúdo empírico. Então, a gente conhece o imperativo categórico, a lei fundamental da razão prática pura. Age de tal forma que a máxima da tua vontade sempre possa valer ao mesmo tempo como princípio de uma legislação universal. E essa máxima, obviamente, ela é encontrada somente pela razão. Então, nos dois casos, o fundamento da moral, o fundamento da ação moral parece ser a razão. Será que então a gente pode considerar a ética do Sócrates e do Platão como uma precursora da ética kantiana? Apesar dessa semelhança, existe uma oposição radical entre as duas concepções. Para Kant, a única motivação de um ato moralmente bom deve ser a de fazer o bem, a de agir segundo o imperativo categórico, que é um princípio que possa ser universalizado para todos os homens. Esse princípio ele é descoberto unicamente pela razão, livre ou pura de todo o conteúdo empírico ou sensível. Qualquer ação que tenha um outro motivo, ou seja, qualquer outro motivo, qualquer outra finalidade, faz com que o ato não seja moralmente bom. Então, por exemplo, você agir para ter uma recompensa ou agir para ser feliz, para encontrar felicidade, isso não torna o ato, não é um ato moralmente bom. Isso corrompe o ato de certa forma. Então, o que vem primeiro, o que é princípio de tudo, é a lei. E todo o resto é secundário. Já no caso do Sócrates, ele sempre exorta os seus interlocutores a buscar o bem. Mas a buscar o bem porque fazer o bem torna uma pessoa virtuosa. E esse é o caminho da felicidade. Para o Platão, para o Sócrates, cometer uma injustiça é pior do que sofrê-la. Porque quem comete a injustiça se torna injusto e, portanto, infeliz. O bem e o mal não são apenas ações exteriores, mas se transformam em qualidades da alma, né, que depois a gente pode chamar de vícios ou virtudes. E essas qualidades da alma é que fazem com que a pessoa seja feliz ou miserável. Então, o bem não está só na ação, ele está na alma daquele que pratica a ação. E a pessoa feliz é a pessoa que tem esse bem na sua alma. Esse raciocínio aparece em vários diálogos, né? Como, por exemplo, no Gorgias, na resposta que o Sócrates dá ao Cállicles, explicando que o maior perigo em nossa vida não é morrer, mas tornar-se injusto. A felicidade, portanto, é primeira, e a moral é mais ou menos um meio para você alcançar a felicidade. Então existem alguns tipos diferentes de concepções éticas ou morais. Aqui eu estou fazendo uma divisão em 3 tipos.
o primeiro desses tipos é a ética do Sócrates e do Platão, ou do Aristóteles também, que a gente chama de eudemônica, porque eudaimonia em grego quer dizer a felicidade. Então, esse tipo de ética tem como princípio a felicidade e orienta as ações humanas para tornar a pessoa que age feliz, com uma espécie de técnica ou arte para você conseguir alcançar a felicidade. Um segundo tipo de concepção moral é o do Kant, justamente, que a gente chama de deontológica, que parte da lei, ou seja, a primeira coisa que você conhece é a lei e, e daí você tem que seguir a lei. Então, a lei, no caso do Kant, existe um princípio que é o chamado imperativo categórico, que deve orientar todas as ações humanas. Não para tornar o homem feliz, mas porque é isso que a gente tem que fazer. Então, esse é um princípio que parte dali como primeiro dado, sem nenhuma outra justificativa. E uma terceira concepção que a gente poderia listar é o utilitarismo, né? Ou seja, aquele cálculo quais são os efeitos que a minha ação vai ter em função do resultado, eu determino se ela é boa ou ruim. Então, aquela ideia de que, banalizando um pouco, os fins justificam os meios. E por que o Kant se opõe? Então, por que a concepção do Kant se opõe à concepção do Sócrates e do Platão e do Aristóteles? Uma das razões é que o Kant vê a felicidade, a concepção que o Kant faz da felicidade é algo sensível, é uma sensação, é algo próximo da noção de prazer. Ora, o Platão seria o primeiro a objetar que a verdadeira felicidade não se confunde com prazer. Mas isso é um assunto para um outro vídeo. Se vocês tiverem perguntas, se vocês quiserem que eu responda perguntas, pretendo fazer aqui uma série de vídeos respondendo perguntas dos inscritos. Então, é só deixar no comentário.